Você já parou para pensar que neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, há uma intercessão celestial acontecendo por você? Sim, exatamente agora. Jesus me revelou algo que vai transformar a maneira como você enxerga cada lágrima, cada noite sem sono, cada grito silencioso que parece não ter resposta. Imagine. Nossa Senhora Aparecida está de joelhos diante do trono divino, apresentando suas dores, suas causas impossíveis e até aquela ferida na família que ninguém sabe resolver. E se eu te disser que essa não é uma metáfora bonita, mas uma verdade que a Igreja Católica guarda há séculos, fica comigo até o final. Porque o que você vai descobrir aqui não é apenas uma mensagem de fé, é um convite para enxergar o invisível. Quantas vezes você já se perguntou se alguém realmente se importa com suas lutas? Aquela solidão que aperta o peito, a incerteza sobre o futuro, o medo de que as orações não estejam sendo ouvidas. Jesus sabe, e por isso, em uma revelação que ecoa como um abraço, ele confessou: "Minha mãe está orando por você agora mesmo." Não importa se você está na igreja todos os dias, ou se sente que falhou com Deus 1000 vezes, Maria Santíssima não desiste de levar suas lágrimas ao Filho. Há um detalhe que poucos percebem. A intercessão mariana não é um evento distante como um ritual antigo. É urgente, vibrante e tão real quanto o chão que pisamos. Enquanto você assiste a este vídeo, ela tece um tecido invisível de graças sobre sua vida. Já sentiu uma paz inexplicável no meio do caos? Um impulso para rezar quando tudo parecia perdido? Esses são os sinais de Nossa Senhora Aparecida, agindo como uma mãe que sussurra ao ouvido do filho: "Ele precisa de você, Senhor." Eu sei o que você pode estar pensando. Mas por que Maria faria isso por mim? A resposta está no Calvário, quando Jesus na cruz olhou para João e disse: "Eis aí tua mãe." Não estava falando apenas para um discípulo. Estava entregando todos nós aos cuidados dela. Essa é a essência da devoção a Maria, Mãe da Igreja. Um vínculo que nem a morte quebra. E se hoje você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. É porque ela está insistindo. Olha, para o meu filho. Ele tem a cura que você procura. Talvez sua história seja marcada por dores que ninguém vê. Talvez a solidão tenha se tornado uma companheira indesejada, ou a cura que você tanto pede ainda não chegou. Mas há algo que você precisa ouvir. Enquanto você respira, enquanto duvida, enquanto clama, Maria está enxugando lágrimas no céu e apresentando cada uma delas a Jesus. Isso não é poesia, é doutrina. Santos como João Paulo II e Madre Teresa viveram essa realidade. E os mistérios dolorosos de Maria nos mostram que ela conhece cada ruga da alma humana. Eu não estou aqui para dar uma lição de teologia. Estou aqui para te lembrar que você não está sozinho, nem mesmo agora. Enquanto falo, enquanto você ouve, há uma oração para a solidão sendo feita nos céus, com seu nome escrito. E o mais surpreendente, Jesus quer que você saiba disso. Em uma das revelações mais íntimas que já recebi, ele me mostrou como Maria intervém até nos detalhes que julgamos insignificantes. Um emprego perdido, um relacionamento despedaçado, uma doença que os médicos não entendem. Mas como isso é possível? Como podemos reconhecer os sinais de Nossa Senhora Aparecida em meio ao turbilhão da vida? E o que Jesus realmente pensa sobre essa intercessão maternal que atravessa o tempo e o espaço? A resposta está prestes a ser revelada, e ela vai mudar não apenas sua fé, mas a maneira como você enxerga cada segundo da sua existência, porque há uma mãe no céu que não dorme, não cansa e não se cala, e seu nome é Maria. Preparado para descobrir o que acontece quando a oração de uma mãe se encontra com a onipotência de Deus? Isso é só o começo, porque cada vez que você compartilha o que sente aqui nos comentários, está fazendo mais do que deixar uma mensagem. Está unindo sua voz a uma comunidade de fé que crê no poder da intercessão. Já parou para pensar que ao digitar um simples amém, alguém que está assistindo neste momento pode se sentir menos sozinho? Suas palavras têm força. E se esse assunto tocou seu coração, deixa aqui embaixo o que mais te marcou.
Um pedido de oração, uma experiência com Nossa Senhora Aparecida ou até aquela dúvida que ainda te inquieta. Maria está vendo cada um desses passos e eu prometo, cada comentário será levado para o terço desta noite. E se você está sentindo que essa mensagem chegou na hora certa, não esqueça de curtir o vídeo. Esse gesto simples é como dizer ao algoritmo do YouTube: isso aqui é importante, leve essa graça para mais pessoas. Quantos mais curtir nós alcançarmos, mais famílias, mais corações feridos, mais almas perdidas vão descobrir que há uma mãe no céu, rezando por elas neste exato instante. E você faz parte disso. Agora, se ainda não é inscrito no canal, vem comigo. Clique em inscrever-se e ative o sininho. Por quê? Porque a jornada não para aqui. Nos próximos vídeos, vamos desvendar juntos como os sinais de Nossa Senhora Aparecida se manifestam no cotidiano. Quais são os mistérios dolorosos de Maria que fortalecem nossa esperança e como transformar a solidão em encontro com Deus? Tudo isso só faz sentido se você estiver aqui, caminhando lado a lado, porque essa não é uma transmissão qualquer, é uma missão de fé. E eu preciso de você nela. Sabia que cada inscrito novo é como uma vela acesa na janela de alguém que precisa de luz? Sua inscrição não. É só um número. É um maracim que ecoa no céu, dizendo que você acredita que a intercessão mariana é real, urgente e transformadora. E aqui está o segredo. Quanto mais nós crescemos, mais histórias como a sua eu posso contar, mais testemunhos de milagres eu trago, mais a voz de Maria ressoa onde o desespero tenta calar a esperança. Então, enquanto preparo a próxima parte desta revelação, onde vamos explorar como Jesus vê a intercessão da mãe dele e o que ele quer te dizer sobre os seus medos, deixa seu amém, seu curtir e seu inscrever-se aqui. Isso não é sobre mim nem sobre o canal. É sobre quantas pessoas ainda vão descobrir que, mesmo na noite mais escura, há uma mãe de joelhos por elas. E você pode ser o elo que falta para que essa verdade chegue a quem precisa. Vamos juntos? A próxima parte vai te surpreender. Você já se viu em um quarto escuro, segurando um terço com as mãos trêmulas, perguntando se alguém ouvia sua voz. Foi assim com Ana, mãe solo, desempregada, com um filho doente e uma fé que parecia feita de cacos. Ela me contou que numa madrugada, quando o silêncio da casa ecoava como um julgamento, sentiu algo inesperado. Um calor no peito, como se alguém tivesse envolvido seu coração em um manto. Não era alucinação, não era cansaço. Era Nossa Senhora Aparecida, tecendo naquela noite uma resposta que ela só entenderia semanas depois. O desemprego? Conseguiu um trabalho próximo de casa. O filho recebeu alta no mesmo mês. E a solidão transformou-se numa certeza. Eu achava que estava sozinha, mas havia uma mãe de joelhos por mim. A história de Ana não é um conto de fadas. É a prova de que a intercessão mariana não escolhe horário. Ela age nos bastidores da sua vida, mesmo quando você duvida, mesmo quando acredita que errou demais para ser amado. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu? Quando a crise bate à porta. Aqui está a verdade oculta, que ninguém te contou. Maria não espera você ser perfeito para interceder. Ela corre na sua direção exatamente onde você está. No fundo do poço, na beira do precipício, naquela decisão que parece irreversível. E o que Jesus me revelou é ainda mais impactante. Cada lágrima sua que ela recolhe no céu vira uma semente de milagre. Não importa se você não enxerga os frutos agora, a colheita é certa. Há uma jornada por trás dessa verdade. Você já percebeu que os maiores milagres acontecem quando menos esperamos? Como aquele dia em que você encontrou forças do nada para perdoar alguém que te machucou? Ou aquele instante de paz no meio de uma discussão? Esses são os sinais de que Maria está trabalhando. Ela não faz barulho, não exibe cartazes. Age como uma mãe que, nos bastidores, ajusta os detalhes para que você encontre a luz. E o mais surpreendente
Ela usa até suas fraquezas como matéria-prima para graças. Aquele vício que você esconde, aquela mentira que ninguém descobriu, aquela raiva que você sente de si mesmo. Maria pega tudo isso e leva a Jesus, não para condenar, mas para transformar. Eu sei que pode parecer difícil acreditar quando o mundo desaba. Você já deve ter pensado: se Maria está comigo, por que nada muda? A resposta está numa palavra que poucos entendem: tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Enquanto escrevo isso, lembro de Carlos, um homem que perdeu a esposa em um acidente. Durante anos ele gritou no silêncio da igreja: "Cadê você, Maria?" Até que um dia, ao folhear um livro esquecido, encontrou uma carta da falecida esposa. Nela estava escrito: "Peço todos os dias a Nossa Senhora que cuide de você quando eu partir." Carlos quebrou. Entendeu que durante todo aquele sofrimento, Maria não só ouvia suas orações, carregava nas orações da mulher que ele amava por ele. A cura veio. E veio porque uma mãe no céu entende que algumas feridas precisam sangrar antes de cicatrizar. Isso me leva a uma revelação crucial. A intercessão de Maria não é um ato passivo, é uma decisão divina. Quando Jesus, na cruz, disse: "Eis o teu filho", estava inaugurando um novo jeito de agir na história humana. Maria não é uma espectadora. Ela é estrategista, movendo anjos, inspirando gestos, abrindo portas que nem sabemos existir. E se você está aqui, ainda assistindo, é porque ela travou batalhas invisíveis para que essa mensagem chegasse até você. Pense nas coincidências que te trouxeram a este vídeo. Uma indicação inesperada, um dia difícil que precisava de consolo. Até um algoritmo que funcionou como milagre moderno. Nada é por acaso. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há um mistério por trás dos joelhos de Maria. Você já ouviu falar que no céu o tempo não existe como aqui? Isso significa que cada oração que ela faz por você já está acontecendo, desde sempre e para sempre. Quando você sente um frio na espinha durante a missa, ou uma vontade súbita de ligar para alguém que precisa de ajuda, é Maria te puxando para dentro do eterno presente de Deus. Ela não está presa ao passado ou ao futuro. Está agora, neste exato segundo, lutando por sua cura, sua família, sua transformação. E o que Jesus me mostrou é que essa luta tem nome: amor, de mãe. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: como eu posso sentir isso? A resposta está numa palavra que o mundo tenta apagar: silêncio. É no silêncio que ouvimos o sussurro dela. É no silêncio que descobrimos que, mesmo na solidão, somos amados. Experimente, hoje mesmo, fechar os olhos por 2 minutos e dizer: Maria, eu aceito a tua ajuda. Não peça nada, apenas receba. E prepare-se, porque algo vai mudar, nem que seja um passo minúsculo em direção à esperança. Enquanto isso, quero saber, depois de tudo o que falamos, o que você está sentindo? Escreve aqui nos comentários: Maria está comigo. Essas 3 palavras não são só uma declaração, são um ato de fé. E cada uma delas vai ecoar neste canal como um lembrete. Ninguém caminha sozinho, porque o que vem a seguir vai revelar como você pode identificar a voz de Maria na sua vida e os sinais de que ela já está agindo, mesmo que você ainda não perceba. Você já parou para meditar no que realmente aconteceu naquele momento crucial aos pés da cruz, quando Jesus olhou para Maria e disse: Mulher, eis aí teu filho? Não foi apenas um gesto de cuidado com João. Foi uma revelação que atravessou os séculos para chegar até você. Nas Sagradas Escrituras, João 19, 26, 27, é mais do que um versículo. É um contrato de amor assinado com sangue. Jesus não estava apenas entregando um discípulo à sua mãe. Estava entregando toda a humanidade aos braços dela. E aqui está a confissão que ele me fez. Neste exato momento, Maria está diante do meu trono.
apresentando cada lágrima, cada suspiro, cada por favor que você nem consegue articular. Isso muda tudo, não é? Porque significa que suas orações não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas são recolhidas, uma a uma, por Nossa Senhora Aparecida, como flores sagradas. E o mais impressionante, Jesus me revelou que quando Maria intercede, ele não vê apenas pedidos, vê a história por trás de cada um. Aquela dívida que você esconde, aquela traição que machucou sua alma, aquela criança que você perdeu. Maria mostra tudo, não para julgar, mas para dizer: olha, filho, olha o quanto eles precisam da tua misericórdia. E é aí que acontece o inesperado. Jesus, movido pelo amor de mãe, transforma o desespero em esperança. Há um bastidor celestial que você precisa conhecer. Imagine Maria agora mesmo segurando um rosário feito das suas lágrimas. Cada conta é uma dor sua que ela converte em petição poderosa. E sabe por que isso é tão pessoal? Porque ela entende o que é sentir abandono. Lembra da profecia de Simeão? Uma espada traspassará a tua alma. Maria carregou no coração todas as nossas dores antes mesmo de sermos nascidos. Ela sabe o que é chorar no escuro, o que é ter o chão tirado pelos pés. E por isso, quando você acha que ninguém compreende seu desespero, ela está lá, nos bastidores da graça, sussurrando: eu entendo, e eu vou levar isso até ele. Já ouviu falar de João? Não o apóstolo, mas um João de nossos dias. Um homem que perdeu a esposa para o câncer e, por anos, carregou um ódio silencioso de Deus. Até que num retiro ele ouviu uma frase que o desmontou. Maria chorou a morte do filho, mas nunca deixou de confiar no pai. Naquela noite, João escreveu no diário: finalmente entendi. Enquanto eu xingava o céu, havia uma mãe chorando comigo. E por mim. Sua transformação começou ali. Não porque a dor sumiu, mas porque ele descobriu que a intercessão mariana não é um conceito, é um abraço. E aqui está a verdade oculta que muitos não contam. Maria não espera você merecer para agir. Ela age antes. Como uma mãe que limpa o rosto do filho antes que ele perceba que está sujo. Quantas vezes você já foi poupado de um erro catastrófico sem nem saber? Quantas portas se fecharam não para te punir, mas para te levar a um caminho melhor? Essas são as decisões que Maria influencia nos bastidores, com uma sabedoria que só quem já perdeu tudo possui. Jesus me confessou: minha mãe tem acesso a um lugar no meu coração reservado só para ela, e é ali que ela coloca os pedidos de vocês. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há uma conexão entre a jornada de Maria e a sua. Você sabia que após a ascensão de Jesus, ela se tornou a alma da igreja nascente? Enquanto os apóstolos pregavam, ela orava. Enquanto eles duvidavam, ela sustentava a fé. Hoje, ela faz o mesmo por você. Cada vez que você pensa em desistir da missa, do matrimônio, da vida, ela está lá como esteve no cenáculo mantendo a chama acesa. E o que Jesus me mostrou é que seu nome está nas mãos dela agora. Não como uma obrigação, mas como um tesouro. Mas como isso se traduz no dia a dia? Imagine que Maria tem um mapa da sua vida. Ela conhece cada atalho, cada precipício, cada ponte quebrada. E ela não só ora, ela age. Já aconteceu de você sentir um impulso inexplicável para ligar para alguém, doar algo que precisava guardar, ou até deixar um vício que parecia inquebrável? Esses são os sinais de que ela está trabalhando nos detalhes. Porque, para ela, não existe pequena graça. Tudo que te aproxima de Jesus é urgente. E se você ainda duvida do impacto disso, reflita. Porque a única ordem que Jesus recebeu na terra foi obedecida por intervenção dela. Nas bodas de Caná, Maria não pediu. Afirmou: eles não têm mais vinho. E mesmo que Jesus dissesse que não era a hora, ela sabia que o coração dele não resistiria. Hoje, ela faz o mesmo por você. Eles não têm mais esperança, filho. Eles não têm mais força. E Jesus, movido por aquela voz que o embalou no berço, age, enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos explorar
Como reconhecer a voz de Maria em meio ao caos? Quero deixar uma pergunta ecoando em você. Qual é a espada que traspassa sua alma hoje? Escreve aqui nos comentários. Ela está comigo. Essas 3 palavras são mais do que um comentário. São um ato de coragem. E cada uma delas me lembra por que faço isso. Porque ninguém deve carregar suas cruzes sem saber que há uma mãe caminhando ao lado, segurando sua mão. Mesmo que você ainda não sinta, porque o que vem a seguir não é apenas uma continuação, é uma chave para desvendar como a intercessão de Maria molda não apenas seu destino, mas o próprio propósito que Deus tem para sua existência. Quando falamos sobre a intercessão de Maria, não estamos navegando em águas rasas de devoções pessoais ou opiniões. Estamos pisando em alicerces de 2000 anos, onde a Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, construiu uma verdade que atravessa concílios, papas e santos. Você sabia que o Vaticano II, em Lumen Gentium, declara que Maria não deixou de interceder por nós junto ao Filho? E não é uma metáfora. É doutrina, é autoridade. Respirada na tradição que sustenta que, assim como uma mãe na terra insiste por seus filhos, Maria no céu insiste por nós. Com uma diferença. Ela já venceu a morte. Mas por que a Igreja é tão enfática sobre isso? Porque no século IV, já nos escritos de Santo Efrém, encontramos orações a Maria como uma advogada da humanidade. São Bernardo, no século XII, bradava: ninguém chega a Jesus senão por Maria, como ninguém chega ao Pai senão por ele. E São Luís Maria Grignion de Montfort, aquele santo que revolucionou a espiritualidade mariana, escreveu algo que ecoa até hoje. Maria é o caminho mais seguro, mais rápido e mais perfeito para unir-se a Jesus. Não se trata de uma crença popular. É um convite sedimentado em visões, martírios e milagres que a Igreja investigou por séculos. Aqui está o pulso dessa verdade. A intercessão de Maria não é um atalho, mas uma estratégia divina. Quando Jesus a fez mãe de João, e por extensão, mãe nossa, ele estava inaugurando um modelo de mediação que a Igreja abraçaria como parte do plano de salvação. Você já parou para pensar que assim como Deus usou Moisés para interceder pelo povo no deserto, ele usa Maria para interceder por nós na travessia deste século? A diferença é que Maria não carrega uma vara, carrega um coração que bate em sintonia com o de Cristo. E a Igreja, em sua sabedoria milenar, nos lembra: ignorar essa conexão é como tentar acender uma fogueira sem fogo. Mas talvez você esteja se perguntando: por que tantos santos insistiram nisso? A resposta está na transformação que essa devoção opera. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, descobriu na intercessão mariana uma escada de amor para escalar suas fraquezas. E Santa Faustina Kowalska, em seus diários, relatou que Maria a ensinou a oferecer cada dor como um fio de ouro tecido na redenção do mundo. Não se trata de venerar uma figura distante, mas de abraçar uma mentalidade, a de que somos parte de uma família celestial, onde uma mãe nos guia para o abraço do filho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há uma verdade oculta na doutrina da Igreja que muitos não compreendem. Maria não é uma opção na jornada espiritual. Ela é essencial. O Catecismo da Igreja Católica, nº 969, é claro. A Assunção de Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos. Ou seja, ela está lá, agora, não como uma estátua, mas como uma promessa viva de que nosso corpo e alma um dia se encontrarão na glória. E cada vez que você recorre a ela, está se conectando a uma corrente de graça que começou com os apóstolos e jamais se quebrou. Há um episódio pouco conhecido da vida de São João Paulo II que ilustra isso. Em 1981, após o atentado que quase o matou, ele atribuiu sua sobrevivência à intercessão de Maria, dizendo:
Uma mão materna guiou a bala. E não era poesia, era teologia vivida. Porque a Igreja não ensina nada que não tenha sido testado no sangue dos mártires e no suor dos santos. Quando você se apoia nessa doutrina, está se apoiando em colunas que sustentaram gerações de pecadores transformados em santos. Desde Agostinho, que chorou aos pés de Maria após uma vida de excessos, até Maximiliano Kolbe, que entregou a vida por um estranho em Auschwitz gritando Ave Maria. E se ainda resta uma dúvida em você, reflita. Por que o demônio treme quando alguém invoca o nome de Maria? São Luís Montfort explica: ele teme mais uma só de suas súplicas do que as orações de todos os anjos. Não é superstição, é hierarquia espiritual. Maria, como rainha do céu, tem autoridade delegada por Cristo, e o inferno sabe disso. Cada Ave Maria que você reza é um golpe nas trevas. Cada terço é um bastião de luz. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos desvendar como os santos ouviam a voz de Maria em momentos decisivos, quero deixar essa pergunta pairando no ar. Qual é a escada que Maria está construindo para você neste exato momento? Escreve aqui nos comentários. Eu confio na intercessão. Essas 4 palavras são mais que um comentário. São um sim que ressoa nos corredores do Vaticano, nas celas dos mártires, no coração de quem crê que uma mãe no céu jamais se cala. Porque o que vem a seguir não é apenas uma continuação, é uma imersão nos sinais tangíveis de que Maria não apenas intercede, mas age em detalhes que, muitas vezes, só entenderemos quando olharmos para trás e vermos. Tudo era graça. Imagine um homem de 47 anos, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, carregando no olhar o peso de uma promessa não cumprida. Esse era João. Pai de 3 filhos, ele via a família se despedaçar. O caçula, Miguel, diagnosticado com uma doença rara aos 4 anos. A esposa, Marta, mergulhada em depressão. E ele próprio, engolindo o orgulho para pedir ajuda aos vizinhos. Até que numa noite de agosto, enquanto a chuva batia no telhado de zinco, João encontrou um terço esquecido no fundo de uma gaveta. Era da avó, falecida há décadas. Sem saber por onde começar, ele fez algo inesperado. Ajoelhou-se no chão de terra e iniciou uma novena à Nossa Senhora Aparecida. Se ela é mãe, vai entender minha língua torta, pensou. O que aconteceu depois não foi um milagre instantâneo, foi uma revelação em camadas. No 3º dia da novena, Miguel, que mal conseguia ficar sentado, pediu água. No 5º, Marta levantou da cama e fez o café. No 7º, João recebeu uma visita. Um médico de outra cidade, perdido na estrada, bateu à porta pedindo abrigo. Ao ver Miguel, identificou os sintomas e disse: "Isso não é o que pensam. Já vi casos assim. Posso ajudar." Coincidência? João me contou com lágrimas o que entendeu naquele momento. Maria não só ora, mas move montanhas. A prova está aqui. Mas a história não termina na cura física. O verdadeiro impacto veio depois. Porque Miguel melhorou sim, mas a família ainda estava ferida. Faltava o perdão. João guardava rancor da esposa por anos de silêncio. Marta ressentia-se dele por nunca estar presente. Até que no último dia da novena, João decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Escrever uma carta para Maria. Não com palavras bonitas, mas com a rawness de quem está cansado de guerrear. Ele colocou no envelope: "Mãe, eu não sei rezar. Mas se o Senhor te ouve, fala para ele que eu quero amar de novo." 2 dias depois, Marta encontrou a carta, não por acaso. E pela primeira vez em anos, eles choraram juntos. Foi como se Maria tivesse colocado um espelho na nossa alma, disse João. A reconciliação foi lenta, mas nasceu ali, naquele chão de terra, onde um homem decidiu confiar na intercessão que não se vê, mas se sente. Hoje, Miguel caminha. Marta e João reconstruíram o casamento. E aquele terço da avó está no pescoço do menino, como lembrança de que milagres são feitos de detalhes costurados nos bastidores.
Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a história de João não é sobre um final feliz. É sobre como Maria opera na psicologia da esperança. Ela não apaga o sofrimento, reconfigura seu significado. Você já percebeu que as maiores graças surgem quando paramos de exigir respostas e simplesmente confiamos no processo? João não pediu a cura de Miguel naquela novena. Pediu força para continuar. E Maria, como mãe que conhece o coração dos filhos, deu mais. Devolveu-lhe a fé na própria família. Há uma verdade oculta aqui. A intercessão mariana não é uma transação. É um convite à transformação. Quando você entrega uma Dora Maria, ela não a leva embora. Ela a batiza com um novo propósito. O desemprego que te humilha pode virar o degrau para um chamado. O relacionamento que desmoronou pode ser a semente de um recomeço. João aprendeu isso na pele. Ele me disse: minha maior cura não foi ver Miguel andar. Foi entender que Maria estava me ensinando a andar também. De volta para casa. De volta para Marta, de volta para mim mesmo. Mas e você? Quantas vezes já se perguntou se alguém realmente ouve suas preces mais desesperadas? A história de João é a prova de que Maria não só ouve, ela age na linguagem do impossível. E o mais curioso, ela muitas vezes usa os instrumentos mais simples. Um terço esquecido, um médico perdido, uma carta não queimada. Porque é assim que ela trabalha, nos detalhes que você não controla, mas que vistos de longe formam um mosaico de graça. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos explorar como distinguir a ação de Maria de meras coincidências, quero deixar você com uma reflexão. Qual é a carta não queimada na sua vida? Aquela situação que parece perdida, mas ainda guarda uma centelha de esperança? Escreve aqui nos comentários. Maria move montanhas. Cada uma dessas palavras é um testemunho, e cada testemunho é um passo na jornada de descobrir que, mesmo nas noites mais escuras, há uma mãe tecendo luz com as próprias mãos. Porque o que vem a seguir não é apenas mais uma história. É um mapa para identificar os fios que Maria deixou visíveis na sua vida, mesmo quando tudo parece deserto. Você já sentiu uma paz inexplicável invadir seu peito no meio do caos? Aquela calma que não faz sentido, como se alguém tivesse colocado um cobertor na sua alma enquanto o mundo desabava. Esse é o primeiro sinal de que Maria está agindo nos bastidores. Não é acaso. É o toque dela. Lembra quando Jesus disse: a paz que eu dou não é como a do mundo. Maria traz essa mesma paz, mas de um jeito único, como mãe que sussurra: filho, respira, eu já estou cuidando disso. João sentiu isso na noite em que começou a novena. Enquanto Miguel tossia no quarto ao lado, ele me contou que uma tranquilidade maior que o medo o envolveu. Era como se eu ouvisse uma voz dizendo: não é o fim. E não era. Era Maria marcando a história dele com os joelhos dobrados. O segundo sinal são os sonhos reveladores. Você já acordou com uma imagem, uma frase ou até uma cor que te cutucou a mudar de rumo? São Luís Montfort chamava isso de sussurros do céu. Maria usa até o subconsciente para falar, porque sabe que às vezes é o único lugar onde estamos quietos o suficiente para ouvir. Uma mulher me escreveu há pouco: sonhei que viajava num barco com Nossa Senhora. No dia seguinte, descobri que estava grávida após anos de tentativas. Não é mágica, é linguagem divina, em código materno. Maria não precisa de holofotes. Ela trabalha nas sombras da sua mente, preparando seu coração para enxergar o invisível. E o terceiro sinal? Portas que se abrem sem explicação. Aquela vaga de emprego que aparece do nada, o encontro casual com alguém que muda tudo, a reconciliação que você nem esperava mais. Essas não são sorte. São os dedos de Maria, ajustando o quebra-cabeça da sua vida. Um padre me contou uma vez: quando rezamos a Maria, ela não fica parada. Ela vai à frente como fez nas bodas de Caná e prepara o caminho. E o mais fascinante, muitas vezes você só percebe anos depois.
como aquela vez em que não conseguiu o emprego que tanto queria, e no mês seguinte, uma oportunidade melhor surgiu, alinhada com seu propósito. Maria fecha portas não para te punir, mas para te poupar de labirintos que não levam a Jesus. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque esses sinais não são checklists, mas padrões de uma mentalidade transformada. Quando você começa a enxergar a vida através da intercessão mariana, cada coincidência vira sinalização celestial, aquele livro que cai da estante com uma página marcada, a mensagem de um desconhecido que repete exatamente o que você precisava ouvir, até o silêncio que de repente se torna fértil. Tudo são pegadas dela. Mas como distinguir isso da imaginação? A resposta está na persistência. Maria não dá pistas só uma vez. Ela insiste como fez com João. Paz, sonho, porta. Paz, sonho, porta. Até você perceber que há um ritmo por trás do aparente acaso. Há uma história que nunca contei. A de uma freira que, durante a guerra, via crianças famintas chorando no convento. Ela começou a rezar o terço pedindo a Maria pão visível e invisível. No mesmo dia, um caminhão quebrou na porta do convento. O motorista, ateu, deixou caixas de alimentos por engano. Anos depois, ele apareceu convertido e disse: "Naquele dia, ouvi uma voz me mandando parar ali. Era doce, mas firme, como a de uma mãe." Maria não só intercede, ela orquestra detalhes que humanamente não se conectam. E quando você percebe esses fios sendo tecidos, entende, a verdade oculta é que nada está solto. Tudo é graça em movimento. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos decifrar como responder a esses sinais e cooperar com a intercessão, quero deixar você com uma pergunta que cala fundo. Qual desses sinais já apareceu na sua jornada, mesmo que disfarçado? De normalidade? Escreve aqui nos comentários. Ela está aqui. Essas 3 palavras são mais que um reconhecimento. São um eco da certeza de que, mesmo nas horas mais cinzas, há uma mãe movendo montanhas e desenhando caminhos onde você só vê paredes. Porque o que vem a seguir não é só uma reflexão. É um guia prático para você não apenas ver, mas andar sobre as pegadas que Maria deixou na sua vida, transformando sinais em passos firmes. Há uma oração que carrego no bolso há anos, escrita num pedaço de papel já amarelado. Não é longa nem complexa, mas foi ensinada a mim por um padre franciscano em um retiro silencioso. Ele disse: "Jesus não nos deu só o Pai Nosso, Ele nos deu Maria, e ela nos ensina a rezar com as mãos vazias." A oração que vou compartilhar agora nasceu dessa simplicidade radical. São palavras que qualquer um pode sussurrar, seja no trânsito caótico, na fila do hospital ou diante de uma decisão que parece esmagar o futuro. Repita comigo em voz baixa, como quem confia um segredo a uma mãe. Maria, coloca minhas causas nas mãos do teu filho. Eu não sei pedir, mas tu sabes entregar. Essa frase, aparentemente singela, é uma chave. Por quê? Porque ela inverte a lógica da oração. Em vez de chegar a Deus com listas de pedidos, você entrega a lista a Maria. É como dizia Santa Teresinha: "Não tenho méritos, mas ofereço os méritos de Jesus." E aqui está a verdade oculta. Quando você convida Maria a intervir, está usando a mesma estratégia das bodas de Caná. Naquela festa ela não fez o vinho, apontou para Jesus e disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." Essa oração faz o mesmo. Coloca ela como ponte e ele como destino. Mas como praticar isso no dia a dia? Imagine que você está diante de uma porta fechada, uma demissão, um conflito familiar, uma doença que não recua. Em vez de bater na madeira até os nós dos dedos sangrarem, você entrega a chave a Maria. Um exemplo. Há meses uma amiga me contou que repetia essa oração toda manhã, mesmo sem sentir nada. Até que, em uma tarde comum, recebeu uma ligação. Era um emprego que ela nem havia cogitado, mas que encaixava como um quebra-cabeça na vida dela. Ela me disse:
Percebi que Maria não só levou minha causa a Jesus, mas me ensinou a confiar que ele já estava resolvendo nos bastidores. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa oração não é um ritual, mas uma postura. São Luís Montfort dizia que Maria é a moldura perfeita para o retrato de Cristo. Quando você reza assim, está colocando sua vida dentro dessa moldura, e o que era confuso ganha contornos de graça. Um jovem me escreveu há pouco. Comecei a dizer essa oração toda noite. Não mudou meu pai alcoólatra, mas mudou meu ódio por ele. Eis o impacto invisível. Maria não altera apenas circunstâncias, ela altera olhares. Ela pega sua raiva, sua ansiedade, sua impotência e as coloca nas mãos de Jesus, que transforma espinhos em trilhas. Há um detalhe revelador nessa prática. A música sacra que muitas vezes acompanha essas orações não é só ambiente, é linguagem. Quando você repete, Maria, coloca minhas causas, em sintonia com um canto gregoriano ou um hino mariano, está alinhando sua voz à voz dos santos que por séculos entoaram o mesmo pedido. É como se cada o amém seu fosse ecoado por Bernardo, Teresa, João Paulo II. Eles sabiam, orar com Maria não é um desvio, é um atalho sagrado. Mas e quando a resposta não vem? Aí mora a jornada da fé. Uma senhora me contou que rezou essa oração por anos pela conversão do filho. Ele continuou distante, até que no leito de morte dela, ele segurou seu terço e disse: Mãe, eu vi você rezando, eu vi. Ela partiu em paz, sem ver a mudança completa, mas deixando uma semente. Maria opera assim, coloca sinais, onde exigiríamos milagres, né? Porque sabe que a fé cresce no chão da paciência. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos explorar como Maria responde a essas orações através de gestos cotidianos, quero desafiar você. Experimente hoje mesmo sussurrar essas palavras com as mãos abertas. Não como um ritual, mas como quem entrega um presente frágil a alguém que sabe embrulhá-lo com perfeição. Escreve aí nos comentários: minhas mãos estão abertas. Essas 4 palavras são mais que um compromisso. São um convite para que Maria comece a tecer, nos bastidores da sua vida, a resposta que você nem sabe precisar. Porque o que vem a seguir não é apenas um fechamento, é o início de uma conversa prática sobre como reconhecer no barulho do mundo a voz de Maria sussurrando: Filho, ele já está fazendo. Já ouvi alguém dizer com os olhos cheios de dúvida: mas eu não mereço que Maria me ajude, nem consigo rezar direito. Se você já sentiu isso, quero contar algo que um amigo me confessou certa vez. Ele havia perdido a esposa em um acidente, mergulhado em culpa por anos, até que um dia, no fundo de um bar, viu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em um calendário rasgado. Naquele momento, ele disse: senti ódio, porque ela ajudaria alguém como eu que não soube proteger minha família. Mas então, quase sem querer, ele sussurrou: Maria, se você existe, eu tô perdido. No dia seguinte, uma mulher desconhecida parou ele na rua e disse: Deus me mandou te dar isso. Era um terço. Ele me contou isso chorando. Aprendi que Maria não espera meu merecimento. Ela espera minha fraqueza. Entenda, Maria não é um juiz de méritos. Ela é mãe. E uma mãe não exige currículo para amar. Você já viu uma criança chegar para a própria mãe e dizer: posso ganhar abraço só se eu tirar nota boa? Absurdo, né? Pois é assim que Maria te enxerga. Como filho, não como caso a ser analisado. A verdade oculta. Aqui é que a espiritualidade mariana não é sobre quantidade de fé, mas sobre direção. Não importa se sua oração é um grito, um silêncio ou um gemido. O que importa é para quem você o dirige. Uma mãe reconhece o choro do filho, mesmo que ele não pronuncie uma palavra. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque essa mentalidade de merecimento é uma armadilha. Quando João duvidava se Maria ouviria alguém tão cheio de erros, ele me disse algo que nunca esqueci. Foi como se eu tivesse segurando um copo sujo,
com vergonha de pedir água. E ela simplesmente encheu o copo, lavou minhas mãos e disse: "Bebe, filho. Depois a gente limpa o resto." Maria não vem porque você é santo. Ela vem porque quer fazer você santo. A intercessão dela não é um prêmio por bom comportamento. É um convite à transformação. Mesmo que você esteja de joelhos no lodo, há uma história na tradição que ilustra isso de forma poderosa. A de um bandido do século IV, condenado à morte, que gritou para Maria no meio da execução. Os relatos dizem que as correntes se romperam sozinhas. O homem, assustado, perguntou a um monge: "Por que ela me salvou? Eu não sou digno." O monge respondeu: "Ela não salvou você por causa do seu passado. Salvou por causa do seu futuro." Esse é o cerne. Maria não olha para o que você fez, mas para o que você pode se tornar quando a graça entra em ação. Ela não responde às suas virtudes, responde ao desejo do coração de Jesus de resgatar você. Mas e quando a culpa insiste em sussurrar que você está longe demais? Reflita sobre isso. Quantas vezes uma mãe terrestre desistiria de um filho? Mesmo que ele erre, mesmo que se perca, ela continua estendendo a mão. Pois bem, Maria é infinitamente mais mãe. Um padre certa vez me disse: "O diabo te acusa pelos pecados. Maria te mostra as cicatrizes de Jesus e diz: 'Isso aqui já pagou tudo.' Não é sobre merecer, é sobre receber." Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos desvendar como Maria transforma nossa fraqueza em força. Quero deixar você com uma pergunta que ecoa no coração de quem já se sentiu pequeno demais para a graça. Qual é a ferida que você esconde, com medo de que Maria não queira tocá-la? Escreve aqui nos comentários: "Eu sou amado." Essas 3 palavras não são apenas uma declaração. São um ato de rebelião contra a mentira de que você está além do alcance de um amor que não se mede, não se negocia e não desiste. Porque o que vem a seguir não é apenas uma resposta, mas um mapa para encontrar nas suas fragilidades os fios de ouro que Maria usa para te reconectar à fonte de toda misericórdia. Há um momento, logo antes do amanhecer, em que a escuridão parece mais densa, mas é só a noite fazendo força para não ser vencida. Você já sentiu isso na pele? Aquele instante em que tudo parece parar, como se o mundo segurasse o ar antes de uma reviravolta. Pois saiba, é exatamente nessa hora que Maria trabalha. Enquanto você assiste ao céu escuro, ela está nos bastidores, como aquela vela que ninguém vê, mas cuja luz aquece o altar onde os milagres são assinados. Uma freira me contou certa vez que, durante a guerra, acendia uma vela todas as madrugadas diante de uma imagem pequena de Nossa Senhora. Não era pela luz, ela disse, era pelo fogo. O fogo queima o impossível e deixa cinzas férteis para o novo. Essa é a promessa. Sua vida pode recomeçar hoje, não quando as condições forem perfeitas. Maria não espera você se consertar para agir. Ela age no meio da sua bagunça. Lembra daquela passagem em que Jesus transforma a água em vinho? O milagre não aconteceu no início da festa, mas quando o vinho já havia acabado, quando a vergonha já estava instalada. Maria entendeu. É na falta que a graça se manifesta. Um homem me escreveu há pouco: "Perdi tudo no divórcio. Um dia encontrei 1/3 no fundo da gaveta. Comecei a rezar por desespero. Hoje entendo que aquela foi a primeira linha de um novo capítulo." Não é sobre ter forças, é sobre permitir que ela reze por você, mesmo que suas palavras sejam só silêncio e tremor. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque a esperança mariana não é um sentimento vago, é uma certeza ancestral. São João Damasceno dizia que Maria é a aurora que precede o sol da justiça. Ela não anuncia apenas um novo dia, ela o traz consigo. Quantas histórias de conversão começam com 1/3 esquecido no bolso, uma imagem encontrada no lixo, uma música sacra que toca no rádio sem explicação? São sinais de fumaça da batalha que ela trava por você. Uma mãe de 3 filhos em tratamento contra o câncer me contou que todas as noites, ao ouvir o barulho da quimioterapia no hospital,
Imaginava Maria rezando ao seu lado. Até que uma enfermeira, sem saber de nada, trouxe um ícone dela para meu quarto. Eu entendi. Não estava sozinha. Mas e quando o cansaço é maior que a fé? Eis a revelação. Maria não precisa da sua coragem. Ela precisa do seu sim, mesmo que seja um sim rachado. Como aquele dia em que Pedro, afundando no mar, gritou: "Salva-me!", sem saber nadar. Jesus estendeu a mão, mas foi Maria quem ensinou Pedro a gritar. Você já reparou que na maioria das aparições dela, a primeira palavra é "não temas"? Não é um clichê, é um protocolo divino. Medo bloqueia milagres, confiança os ativa. E Maria está aqui para lembrar você, como fez com Isabel, com João, com os pescadores do lago. Olhe para trás. Veja quantas vezes você já foi carregado no colo sem perceber. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos explorar como transformar essa esperança em gestos concretos, quero deixar você com uma imagem que não sai da minha cabeça. A de uma semente sob a neve. Ela parece morta, mas está apenas esperando o toque do degelo. Maria é esse degelo. Suas orações são a água morna que vai rachar a terra gelada e fazer a vida brotar de onde você jurou que só havia cinzas. Qual é a semente que você está guardando, mesmo sem acreditar que ela ainda pode germinar? Escreve aí nos comentários. A aurora chegou. Essas 3 palavras não são um desejo, são um alerta. Enquanto você ouve isso, Maria já está de pé tecendo o impossível nos bastidores da sua história. Porque o que vem a seguir não é um epílogo, mas um convite para você não apenas esperar pelo milagre, mas caminhar sobre as águas da confiança, sabendo que enquanto Maria reza, o impossível está sendo desfeito. Acredite, há uma força invisível que nasce quando um amém ecoa de um coração para outro. Você já percebeu como certas palavras, mesmo simples, carregam um peso de eternidade? Um homem me contou que durante anos guardou um terço no bolso do paletó. Não por devoção, mas porque era herança da avó falecida. Até que, em uma reunião de trabalho, um colega desabafou sobre o filho internado em estado grave. Sem pensar, ele colocou o terço na mão do amigo e disse: "Minha avó acreditava que isso cura até o que os médicos não veem." 2 dias depois, o colega voltou com os olhos vermelhos. Meu filho acordou, e a primeira coisa que ele falou foi amém. O homem riu chorando. Agora eu entendo. Maria não usou minha fé, usou minha disponibilidade. Isso me faz pensar naquelas sementes que voam pelo vento. Elas não escolhem onde cair, mas sabem que em algum lugar a terra está pronta. Seu amém é assim. Pode ser que ao escrevê-lo aqui, você esteja irrigando uma esperança alheia que nem conhece. Uma mãe em outro estado, um jovem em crise, um idoso que acha que ninguém mais escuta suas orações. Maria opera nos bastidores dessas conexões, como aquela história do fio de lã que uma senhora tecia todas as noites, sem saber que cada ponto era para um casaco que aqueceria uma criança refugiada no inverno. O que você faz por impulso, movido por um resto de fé, ela transforma em pontes para milagres que você só entenderá no fim da jornada. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe uma verdade oculta por trás de cada amém. Ele não é só uma resposta, é um convite à conspiração divina. Quando você diz amém, está se alinhando a uma corrente de graça que começou antes de você nascer. Imagine um rio subterrâneo que atravessa séculos, alimentando poços em desertos, surgindo onde menos se espera. Maria é a guardiã desse rio. Cada amém que você solta é como uma pedra jogada nele. Cria ondulações que atingem margens distantes, saciam sede que você nunca viu. Uma freira missionária no Congo me disse algo que nunca esqueci. Nossas irmãs rezam o terço às 5 da manhã. Aqui, nesse horário, uma mãe na Coreia está acendendo uma vela, um pai no México está levantando as mãos, um adolescente na Alemanha está escrevendo amém num comentário. Nenhum desses gestos é por acaso.
É Maria costurando a humanidade com fios de esperança. Mas e quando a dúvida insiste em perguntar: isso realmente faz diferença? Deixe-me contar sobre uma revelação que tive em um velório. Um homem que ninguém na igreja parecia conhecer chegou perto do caixão e sussurrou: ela salvou minha vida. Descobrimos depois que a falecida, uma senhora de 89 anos, rezava o terço diariamente por alguém que precisava. Nunca soube nomes. Apenas confiava. O homem era um ex-viciado que no fundo do poço encontrou um terço com um bilhete. Alguém está rezando por você. Ele guardou aquilo como um fio frágil até se reerguer. Eu não sabia que era ela, ele disse. Mas ela também não sabia que era eu. É isso. Maria não trabalha com mérito, mas com mistério. Seu chamado não é para que você entenda tudo, mas para que participe de tudo. E cada vez que você compartilha essa mensagem, está virando uma pá de terra no jardim de alguém, mesmo que nunca veja a flor que nascerá ali. Enquanto preparo o que vem a seguir, onde vamos desvendar como Maria transforma gestos mínimos em reviravoltas cósmicas. Quero deixar você com uma imagem, a de um céu noturno. Cada amém é uma estrela. Sozinho, parece pequeno. Juntos, iluminam o caminho de navios perdidos, poetas solitários, corações à deriva. Qual estrela você vai acender hoje para alguém que ainda não sabe navegar? Escreve aí. A centelha existe. Essas 3 palavras não são só um comentário. São um compromisso com a fagulha que, lá nos bastidores, Maria já está soprando para virar chama. Porque o que vem a seguir não é o fim, mas a morte de caminhar sobre as águas turbulentas. Sabendo que enquanto você avança, cada amém é uma estrela guia. Cada compartilhamento é um remo. E Maria é a brisa que empurra seu barco para a margem onde o impossível já está desfeito. Se esse conteúdo chegou até aqui e fez sentido no seu coração, sabe o que isso significa? Você faz parte dessa teia invisível que a gente teceu juntos. E se quiser continuar caminhando por essas reflexões, é só apertar o botão de inscrever-se ali embaixo. Cada vídeo é um novo fio nessa conexão, e eu adoraria ter você por perto nessa jornada. Agora, se esse amém que a gente tanto falou ecoou aí dentro, me conta nos comentários. Tô levando isso comigo. Não é só uma frase. É um jeito de eu saber que você está aqui, de verdade, e que essa conversa não é só minha. É nossa. Ah, e se esse vídeo trouxe algum alento ou insight, dá um like. Não é sobre números, é sobre dizer: essa conversa valeu a pena. Cada coraçãozinho que aparece ali é como um continue, sussurrado pra gente não parar, de explorar juntos o que realmente importa. Pra fechar com chave de luz, tem um vídeo aqui do lado que é irmão gêmeo deste. Nele, a gente vai mergulhar em como orações simples podem reescrever histórias que pareciam sem saída. Clica e continua comigo por lá, porque a melhor parte dessa caminhada é descobrir que nenhuma porta está totalmente fechada quando a gente sabe qual chave usar. Te espero no próximo passo.